Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 20, do 27 até o 40. E mais uma vez nós nos deparamos com as autoridades religiosas do tempo de Jesus que não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas autoridades eram os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, como nós acabamos de ouvir na narração de hoje. E aqui existia um detalhe: os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, morreu, acabou. Nós viemos, nascemos e adquirimos aí uma profissão. Depois, aqueles que casam, os que não casaram, não casaram. Depois vem os filhos, morrem e acabou. Se a nossa vida ela reduzisse somente a isso, então quão curta seria a nossa vida. Mas não é assim, meus irmãos. E Jesus agora ele derruba os argumentos dos saduceus, e aqui no final diz que eles já não tinham mais como dar resposta, ou como perguntar a Jesus as coisas, porque Jesus ele é Deus, e sendo Deus ele dava as respostas corretas. Então, uma vez que Jesus é Deus, ele veio do céu, e uma vez que ele veio do céu, então existe um lugar muito melhor para nós vivermos, porque vejamos como é a vida nossa aqui na Terra. A gente coloca a nossa alegria nessa ou naquela coisa e essa alegria, ela é passageira.
Vamos dar um exemplo, como eles colocam aqui a respeito do casamento. Essa mulher aqui que casou, teve vários esposos, e lá no céu, se existe o céu, se existe a eternidade, se existe a ressurreição, com quem ela iria ficar? Então, quantas pessoas colocam a alegria no casamento e o casamento passa? É assim mesmo, o esposo morre, a esposa morre, o casamento é só para este mundo. Aí Jesus mostra para eles que depois todos nós seremos como os anjos que já estão na eternidade desde sempre, estão lá, desde o momento que Deus os criou, eles já vivem lá. E quando nós formos para o céu, lá não vai ter casamento, porque o casamento é só para este mundo. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, as pessoas colocam a alegria no casamento, mas quantos sofrimentos dentro do casamento? A ressurreição, ela nos leva ao entendimento de que existe um lugar muito melhor do que esse que nós vivemos aqui na terra. E esse lugar é o céu, onde Deus habita, onde Deus está. E por isso nós precisamos lutar constantemente para ganharmos o céu. Simples assim. Você compreende? Mas o que é, na verdade, a ressurreição que nós professamos nas solenidades, nas missas e no domingo, que é a grande solenidade por excelência? E lá nós falamos o seguinte: creio na ressurreição da carne. O que seria isso? A pessoa humana, ela é constituída de corpo e alma. Isso precisa ficar muito claro para mim e para você. O que é uma pessoa? Ela é um composto de corpo e alma. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, lá mostra que Deus criou o homem do barro. E depois que ele criou, ele formou o homem ali do barro, ele colocou no homem a alma, enquanto o ser humano era apenas o barro que simboliza a carne. Ele não tinha vida, ele passou a ter vida no momento em que ele recebeu a alma. Você está me ouvindo agora, você se movimenta de um lado para o outro, você tem uma inteligência, você pensa, você determina se quer ou não isso ou aquilo, porque você tem uma alma, porque eu tenho uma alma. Só que a nossa alma, ela é imortal. O nosso corpo não é imortal. Então, um dia, o nosso corpo, o que é que vai acontecer? A alma sairá. Quando a alma sai, aí o corpo, ele perde a vida, porque o que faz o corpo ter vida é a alma. Você compreendeu? Então, o que é a morte? É a saída da alma. A alma sai, ela é imortal. A alma não morre, o corpo morre. Então, o nosso corpo é depositado no cemitério. E ali ele vai aguardar um dia a ressurreição. A nossa alma vai diante de Deus e ali nós vamos prestar contas dos nossos atos, como vai dizer ali e depois vocês confiram, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que é uma passagem que de vez em quando eu trago
justamente para você pensar, para você meditar e saber que as coisas são assim. E ali diz que um dia, isso é São Paulo dizendo, que um dia nossa alma, ela irá diante de Deus para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos neste corpo. Todos nós iremos diante do trono de Deus. As pessoas que fizeram o bem, que adoraram a Deus, que creram na ressurreição, que amaram a Deus de todo o coração, que serviram a Deus. Quando a alma imortal, porque ela não morre, ela for diante de Deus, prestará contas a Deus dos seus atos. E aí ela vai para o céu ou irá para a condenação eterna. Aqueles que morrem em pecado mortal irão para o inferno. Aqueles que morrem sem nenhum pecado, uma vida de santidade muito grande, irá para o céu. Aqueles que morrem com pecados, mas os veniais, esses pecados, como o povo costuma dizer, os pecadinhos do dia a dia, os pecadinhos que são chamados veniais, terão que passar no purgatório para a purificação da alma, para depois entrar no céu. Então vejam, prestaremos contas, a nossa alma prestará conta. Tanto que quando nós dizemos que tem pessoas no céu, não são as pessoas, não são o composto. Agora, quem está no céu é a alma, ou quem está no purgatório é a alma, quem está no inferno é a alma. O corpo vai estar aqui. Mas por causa da morte de Jesus na cruz, Jesus, ele, ao terceiro dia, como ele havia falado, ele ressuscitou. Então, por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia este corpo que foi depositado no cemitério, um dia ele vai ressuscitar. Ele vai aparecer, ele vai ter vida. E esse corpo, ele vai ressuscitar de forma resplandecente, de forma maravilhosa, de forma perfeita. É assim que esse corpo vai ressuscitar. E ele vai ao encontro da alma. Aí a alma que estiver no céu receberá o corpo e vai viver eternamente no céu. A alma que estiver no inferno vai receber o corpo e irá permanecer no inferno. A alma que receber o corpo vai ao encontro da alma que está no purgatório, ela receberá o corpo e irá para o céu, porque o purgatório desaparecerá por completo. Isso vai acontecer no dia do juízo final. Isso é a ressurreição, meus irmãos. Você compreendeu? Esse corpo nosso, que quando houver a passagem, ou seja, a alma vai ao encontro de Deus e o corpo fica aqui. Quando acontecer a ressurreição, aquele corpo que morreu sem pernas, ele vai ressuscitar com pernas. Aquele que foi depositado no cemitério e estava sem braços, ele vai ressuscitar com os braços. Qualquer tipo de problema físico que a pessoa teria, quando houver a ressurreição, esse corpo vai ressuscitar de forma perfeita. Por causa do pecado original, o nosso corpo nasce muitas vezes com defeitos. Esse corpo que nasce com esses defeitos, que é fruto do pecado original, na ressurreição ele irá ressuscitar de forma perfeita. Aqueles que são feios vão ser bonitos, e os que são bonitos serão muito mais bonitos. Agora vejam só, meus irmãos, é isso que nós devemos refletir diante do que Jesus está falando para os saduceus
diante da pergunta que eles fazem, porque eles não acreditam na ressurreição e nós cremos na ressurreição. Então, uma vez que nós cremos diante da pergunta, o que nós devemos fazer é o seguinte: reflita sobre isso. O que você tem feito da tua vida? Você tem levado uma vida santa, uma vida com Deus? Ou você tem usado o seu corpo para a impureza, como diz São Paulo lá na carta aos Tessalonicenses? Que ele diz que Deus nos chama à santidade, a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Então, a pergunta é: você está usando o seu corpo para a santidade? Aí São Paulo diz que nós devemos evitar a impureza, devemos evitar o pecado. Então, você tem evitado a impureza, você tem evitado o pecado, ou você tem feito o que da tua vida? Porque imagina, um dia sua alma sai, a minha alma também sai do corpo, e ela sai no pecado mortal, e aí vai receber a condenação eterna. E aí um dia, quando o corpo for ressuscitado, e isso vai acontecer de forma extraordinária quando Jesus vier na sua glória, para buscar aqueles que estão aqui vivendo fiéis, e ele vai separar os fiéis dos infiéis. É por isso que Jesus usa ali no Evangelho de São Mateus, quando ele fala da sua vinda gloriosa, ele diz: vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas vão ficar à direita e os cabritos à esquerda. Então, aqueles que levaram uma vida errada sem Deus vai ficar à esquerda. Os que fizeram a vontade de Deus irão ficar do lado direito. Ressuscitará e ficará do lado direito. Os outros do lado esquerdo. E aí vai receber aquela sentença: ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e aqueles que serviram a ele. Imagina, meus irmãos, essa vida curta que nós temos aqui. Muitos vivem, no máximo, aí 100 anos. Tem alguns que já bateram o recorde de 120, mas morreram. Então nós temos uma vida eterna com Deus ou sem Deus. Mas com Deus vai ser de acordo com como nós vivemos aqui na terra. Imagine o nosso corpo ressuscitar para se encontrar com a alma no inferno. Deus me livre de uma coisa dessa. Que o nosso corpo ressuscite para o céu, para se encontrar com a alma que está no céu. Quando nós comemoramos a vida dos santos, tivemos aí no dia 1º de novembro, o dia de todos os santos, mas aqui foi celebrado no domingo, no dia 3 de novembro, nós estávamos comemorando o quê? Aqueles que as almas estão no céu e que o corpo está aguardando a ressurreição para um dia se unir com a alma no céu. Você está compreendendo? O que você tem feito da tua vida? Você tem brincado? Você tem entrado nessa história de ficar caindo no pecado, mas aí vai deixando, aí vai se confessar depois de um longo tempo. E se Deus te chamar antes? Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos evitar todo e qualquer tipo de pecado e vamos em tudo fazer a vontade de Deus. Deu para entender o que é a ressurreição da carne? Vamos ressuscitar. Os saduceus não acreditam na ressurreição, mas nós cremos porque Jesus ressuscitou. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.